Fala, meus queridos, rapaz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Mais um dia fazendo o que precisa ser feito, um único trade, tá? Eu fui abordado por uma pergunta que, sinceramente, não entendo, tá? Eu não entendo essa neura de vocês, ou se não for para todos, que necessidade é essa de ficar clicando cracudos do mercado? A pergunta que me veio: você opera depois que você posta a sua operação? Querido, eu faço uma operação e geralmente essa operação tende, obviamente, a dar o resultado que eu imagino pro dia. Eu não vou ficar mais na frente da tela. Hoje eu fui abordado sobre exatamente essa questão. Se eu continuo operando, eu falo aqui nos meus vídeos, se você me acompanha aqui, você já vê eu sempre batendo nessa tecla. Eu faço o trade, acertei, superou ali meus 500, 600, 700 pontos. Eu não quero mais nada, eu tô dando tchau pro mercado. Quanto mais exposição, mais risco. Quanto mais risco, mais próximo do stop eu vou estar. Então por que eu vou ficar clicando? Eu não tenho essa necessidade. Se você se satisfaz em clicar, cuidado. Cuidado que seu resultado muito provavelmente vai estar muito próximo do negativo, tá? Ou muito negativo, porque a sua vontade não é operar, a sua vontade é clicar. O meu foco é sentar aqui na frente da tela, ficar aqui analisando o mercado, seja uma operação rápida, como foram alguns dias, né, que eu peguei um trade muito rápido logo na abertura, ou seja uma operação mais demorada ontem, hoje, mas é operar bem. É operar de forma consciente, tranquila, sem desespero. Se der um trade, eu vou fazer um trade. Se não der, eu não vou fazer. E se der mais de um trade, se eu já tiver feito o meu resultado, tchau, obrigado. Dito isso, só para iniciar aqui, eu quero te convidar a fazer parte do nosso time, a estar junto lá com a gente para aprender, para operar, para clicar. O link tá na descrição desse vídeo. Você preenche o formulário e eu entro em contato com você. A gente vai analisar todo o seu perfil e nós vamos operar juntos, tá? Operando, lucrando e aprendendo, beleza? Hoje, como eu disse, foi só um trade. Eu tinha feito alguns desenhos aqui, eu teve uma leitura que foi exatamente dessa forma, tá? Passando essa LT aqui da movimentação de abertura, ou seja, o mercado como um todo no pregão de ontem como uma referência única de deriva desse movimento de queda, tá? Eu marquei de forma mais restrita, eu marquei de forma mais objetiva aqui, né, considerando somente o ponto de fechamento aqui do dia de ontem. Qual que é a diferença desses dois movimentos? Aí eu acredito que vai muito de você, tá? Da sua visão de mercado. Por quê? Se eu estendo essa referência aqui, eu tenho que ter muito mais paciência para esperar esse rompimento, ou seja, o seu bom trade ele foi acontecer nesse horário aqui, por volta das 14h30, para você dar continuidade. Vamos falar isso no final do vídeo, tá? Da continuação do movimento para amanhã. Só que se você restringe, assim como eu fiz, para o dia de ontem, sua operação, ela muito provavelmente já iniciou o pregão de hoje mudando a característica. Você já identificou, opa, eu acho que o mercado não é mais vendedor. Ontem terminou o dia vendedor, mas hoje abre com gap de alta. Eu vou priorizar por compras. E o meu início do pregão foi com uma base compradora. Centavos de dólar não fui executado. Deixa eu te mostrar aqui, tá? Então eu vou deixar as marcações aqui de ontem, tá? Pra me tirar aqui rapidinho. A abertura foi muito pouco que não deu para executar. Quem me acompanha aqui, está lá na sala, já sabe, tá? Mas eu vou externar aqui para vocês. Eu tento fazer minhas operações somente depois do fechamento da primeira vela do dia. Tento não executar um trade antes de 9h05, tá? Ou seja, eu tenho que esperar a primeira vela fechar, Felipe. Por que isso? Tem alguma regra, alguma coisa? Não. É um estilo operacional que eu adoto. É uma forma que eu vejo ali de ter um pouco mais de segurança. Então, mesmo que esse trade tivesse tocado aqui na região que eu tinha mostrado para vocês, né? Esse ponto e esse ponto aqui de cima, eu não teria pegado. Porque foi na primeira vela, não tinha dado muito o que fazer. Obviamente foi um trade muito absurdo aqui nessas três velas do início do pregão, mas eu acabei não executando, beleza? Então, o que eu fiz? Deixa eu apagar tudo aqui, porque isso aqui não me serve para a explicação. Gráfico de 1 minuto, deixa eu mostrar aqui nos 5 minutos. Qual que era a leitura dos 5 minutos? Para você que foi ponta vendedora, os 5 minutos não deu muito o que fazer para ponta vendedora. Para a ponta compradora, você tem uma oportunidade muito óbvia aqui, né? A manipulação da mínima e a inversão de fluxo aqui, com o mercado testando
aí você poderia fazer as duas marcações, o order block assim como eu tinha desenhado, ou o próprio FVG com entrada mais reteste, e aí você teria pegado esse movimento, fechou? E o fechamento do pregão aqui para você considerar, mas aí seria para o dia de amanhã essa operação. Vamos lá no gráfico de minuto. Leitura muito simples, tá, rapaziada? Muito simples. E muito por conta desse FVG aqui que eu fui a minha saída da operação e a minha saída oficial do trade. O que eu analisei? Eu vi o mercado caindo em linha reta na abertura. Não gosto de movimentações que o mercado vai direto para um lado, sem correções e o principal, sem manipular alguma coisa. Então, o que eu acabei fazendo? Vi esse movimento. A pergunta que você tem que se fazer sempre, quando o mercado vai direto para um lado, seja ele alta, seja ele para baixo, seja ele para o lado que for. A pergunta que você deve fazer: onde está a liquidez? Onde está a liquidez? Cadê a liquidez? O que eu procuro num gráfico? Liquidez, indução, manipulação. Nesse movimento de queda, já tinha existido uma manipulação? Não. Onde que poderia ser essa manipulação? Aqui. Onde que poderia ser a possível oportunidade de indução? Aqui, que foi onde eu fiz a minha operação. Lado oposto, se eu estou enxergando que o mercado está chegando numa região de demanda, ou seja, uma região barata, e eu quero comprar, onde tem indução? Aqui. Se aqui tem indução, o que eu vou fazer? Procurar uma oportunidade de, exatamente, de comprar. O que eu tenho que buscar para justificar a minha compra? Algo referente a isso daqui, que foi o que eu marquei. Eu marquei esse IFVG. Quando o mercado confirmou esse FV, eu já coloquei a minha ordem, coloquei o meu stop curtinho e essa era a minha operação. Um trade aqui de 1000 pontos, tá? E seria um trade muito objetivo, que o mercado já teria, obviamente, se ele tivesse me executado, né? Me executado aqui, deixa eu ver que hora que seria isso, 10h05 para sair da operação, 10h13. 8 minutos de trade, um trade rápido aqui, 8 minutos, tá perfeito, não tá? Só que o gráfico fez a leitura, mostrou o movimento, mas não me executou, e eu acabei ficando de fora desse belíssimo movimento aqui. Chorei um pouco, tá? Não vou negar não, lamentei bastante essa operação, mas graças a Deus já estava preparado aqui para o outro trade aqui, tá? Que foi essa operação que eu estava buscando. Vi o mercado avançando em linha reta, subida agressiva. Nesse primeiro momento aqui eu lamentei, tá? Eu lamentei muito, falei, ixi, não vai me executar, vai acabar me estopando aqui. Só que logo depois que ele fez e voltou, eu falei, opa, isso aqui pode ser uma indução. E graças a Deus estava certo, né? Era uma possível realmente referência de indução. E aí eu acabei vendo esse movimento acontecer, tirei minha parcial. Antes da parcial, deixa eu falar outra coisa. Vi esse movimento acontecer, que o mercado me executou, deixou esse FVG aqui, fez esse movimento, voltou induzindo novamente, eu aumentei a minha mão aqui, e graças a Deus esse trade aqui avançou bem legal aqui, tirando tanto a minha parcial quanto a minha saída total. Por quê? Porque quando o mercado, isso daqui é o FVG dos 5 minutos, eu já estava de olho nele, tá? Quando o mercado fez esse pivô, já tinha saído com minha parcial. Quando ele fez esse pivô, rompeu, mas não deu continuidade. Isso aqui foi pra mim, no momento que aconteceu, eu falei, isso aqui tá com a cara de engolfo, o mercado deve voltar, eu vou pular fora. Eu acabei saindo da operação de forma cheia, tá? Não fiquei preso aqui nesse trade por conta da falha de rompimento dessa região. Foi um trade muito expressivo aqui em pontuação, deu um belo resultado financeiro. Mas o fato de não ter estopado esse FVG me fez sair fora dessa operação e aí eu acabei saindo, graças a Deus. Foi um trade bem, de certa forma, bem tranquilo ali e rápido, tá? Para os moldes, da forma como eu gosto de operar, não tive muita dificuldade. Felipe, se eu quisesse fazer essa operação, onde eu deveria executar uma compra, tá? Já que eu perdi ali. Você tinha aqui, obviamente, essa marcação, que era bem onde o mercado inverteu, era bem onde o mercado validou uma oportunidade. Você tinha aqui outro desenho que eu gostei bastante depois que eu vim dar uma estudada. Claro que o melhor cenário eu priorizo, tá? Esse rompimento aqui. Você vê o rompimento, esse reteste para você subir comprado, ter uma liquidez aqui bem legal. O mercado não tinha rompido esse topo, então aqui você tem um FVG bem tranquilo para você comprar. Só que, para mim, uma boa oportunidade, se você está dentro desse intervalo aqui, desse rangezinho, que é difícil de operar, tá? Que fica estopando para lá, estopando para cá, era você analisar isso.
toda movimentação agressiva, e a agressão que eu estou falando aqui é um movimento expressivo, tá? Não é movimento curto. Movimento curto é legal, mas o movimento expressivo. Olha o preço caindo em linha reta. O que o mercado está formando aqui para a gente? Movimentação atípica, porque está caindo, está numa zona de demanda, tinha uma possível região de reversão aqui de mercado, travou, tem manipulação, tem reversão, tem alguma coisa acontecendo aqui de forma muito errada. O que você pode fazer? Espera uma nova indução. Opa, induzir o que você tem? O reteste da zona, o famoso teste de oferta. Esse é um trade aqui um pouco mais, como é que eu posso dizer aqui? Um pouco mais avançado, tá? Para quem não está muito conectado com os parâmetros que a gente utiliza. Por que eu estou falando dessa forma? Porque você talvez vê a minha leitura aqui, você está querendo clicar a todo custo. Porque olha só, aqui também tem um movimento de certa forma expressivo, numa região de indução. O preço também forma o mesmo contexto. E por que equivale à compra? E você não tem que pensar na venda, ou seja, na reversão aqui de movimento para vender aqui. Muito simples, porque toda vez que você tem dois pontos muito próximos de liquidez, prioriza sempre o mais extremo. O mercado limpou uma liquidez, está induzindo pessoas a venderem, mas olha a liquidez exposta da máxima do dia aqui. Olha o preço já vindo de uma reversão de movimento. Ou seja, essa oportunidade aqui é uma oportunidade de respiro, de reteste, de oportunidade a favor da estrutura principal, do que o mercado já estava confirmando. Ele já tinha vindo aqui de uma liquidez, de uma região de demanda da mínima do pregão anterior, falhou continuidade da queda. Então olha as diferenças aqui, são esses detalhes, queridos, que fazem uma diferença gritante no seu resultado. E às vezes você acaba tomando alguns stops ou pegando umas boas operações que, eu vou ser bem sincero, muitas das vezes você nem sabe o porquê disso. Olha o movimento expressivo acontecendo. E olha aqui, para muitos é aquele, eu nem sei como é que é o nome dessa estrutura aqui, que o pessoal fala desse topo arredondado, né? Que gosta muito, são figuras clássicas aí do price action. Eu não gosto muito desse tipo e desse estilo operacional, mas usando essa mesma premissa. O que é isso? Olha o mercado de novo aqui, formando novamente o movimento de uma deriva. Acelera em linha reta, sobe em linha reta, movimento de exaustão. Olha o preço revertendo. Eu não gosto muito desse tipo de movimento assim, porque ele sobe reto e cai reto. Não tem uma volatilidade para executar, mas graças a Deus uma boa oportunidade aí para quem está atento. Se você prestou atenção no que eu falei ontem, eu desenhei exatamente aqui, ó, essa indução. E aqui tinha um FVG, o mercado chega esticado numa zona de oportunidade, considerando o dia de ontem. Aí não tem o que fazer, né? Aí você tem que observar os detalhes e as movimentações de forma mais simples e muito objetiva. Para mim é uma única leitura, tá? Perdão, uma única referência do dia de hoje. O mercado veio de uma manipulação de fundo, você tem uma manipulação dupla, e isso é muito importante quando acontece, tá? Você tem que analisar a manipulação, e muitas das vezes a manipulação de forma dupla, ela é muito objetiva, porque o primeiro movimento, às vezes, ele não é suficiente, o mercado tem que induzir mais operadores a errarem para depois se desenvolver. Então acabou que aconteceu essa manipulação da mínima de ontem e da mínima de hoje, o mercado subiu. Só que depois que sobe, o topo que a gente tinha era a abertura de hoje. Então aí sim que você pode traçar uma referência. Não, Felipe, eu tracei a referência aqui, o mercado já tinha corrigido, eu já estou vendo que aqui eu tenho duas referências para operar amanhã. Show de bola. Então tá aqui seu desenho, você já tem a primeira liquidez consumida aqui, tá? Essa liquidez muito importante aqui para você analisar, obviamente, igual eu te falei, a continuidade desse movimento para amanhã, com expectativa de buscar esse alvo técnico aqui, ó. É esse alvo que a gente está buscando. Por que é esse alvo? Porque tem dinheiro aqui preso. Por que nesse alvo? Porque tem essa liquidez aqui, ó, que está em aberto. Por que esse alvo? Lembra que eu falei no início aqui da LT? O preço está passando uma linha de tendência que ele inverteu e está voltando às costas. Já começou o processo de indução. Então, a confirmação dessa oportunidade aqui, você tem um alvo bem expressivo aqui na máxima para consumir essa liquidez ou para avançar para os topos históricos uma vez mais. Fechou? Sem medo de ser feliz, opera da forma tranquila. Amanhã é super quarto, um grande dia. Vamos fazer história juntos aí, porque eu tenho certeza que se você tiver paciência para guardar os movimentos, você vai pegar boas operações. O dólar não tem muito o que falar, né? O dólar, toda a leitura aqui não teve muito o que dizer. Estava esperando uma manipulação
para confirmar a alta, estava esperando uma manipulação de topo para continuar a queda. O dólar já abriu com gapzão de baixa e foi só ladeira abaixo. Derradeiro dólar de hoje. E aí, assim, simples, né? Não tem muito o que dizer. Se eu ficar inventando aqui, eu tô caçando pelo em ovo aqui para justificar um trade que o mercado deu certo. Para mim, a única leitura que daria certo aqui era você pensar nessa movimentação de troca de polaridade, mas é muito fácil dizer depois que o mercado já confirmou esse movimento. Por quê? Porque vamos considerar que você viu que aqui foi um fundo, abertura de hoje. Na máximazinha que ele fez, no dia você marcou um topo. Aí você fala assim, ah, Felipe, mas ele rompeu essa estrutura aqui. Tá bom, mas quando ele troca polaridade, talvez você está esperando que ele toque perfeito no 50%. Não tocou e foi embora. Ele fez uma movimentação expressiva para baixo, respirou, não conseguiu corrigir os 50% e aí foi ladeira abaixo. Quem ficou tentando comprar, só forças. Quem ficou esperando alguma coisa de volatilidade, não teve. Foi dia direcional. Eu já bati na tecla, falo com tranquilidade, não gosto do dia direcional porque ele te limita muito das operações e o dia direcional te dá uma oportunidade. E às vezes essa única oportunidade é tudo que você precisa para executar. E às vezes você não consegue. Se você não pegou, fica muito difícil, porque você fica esperando uma correção e essa correção não vem, tá? Você fica esperando uma outra oportunidade e essa oportunidade não vem. E aí você tenta forçar uma entrada onde vai ver ali a possível correção e essa correção não vem. Então, muito cuidado, tá? Amanhã é super quarto, um grande dia. Nem tem muito o que dizer do dólar aqui. Eu tenho uma última possível manipulação, tenho uma liquidez muito exposta que está aqui. Eu tenho esse FVG, mesmo estando abaixo dos 50% da referência de hoje, é uma oportunidade ali que você pode ver esse movimento. Como eu disse, o índice, expectativa de alta, o dólar, uma possibilidade de queda. Eu vou deixar marcado aqui. Eu não gosto de ficar criando previsões sem o contexto do dia, tá? Mas eu gostaria de analisar essa oportunidade aqui. Para mim, o problema dessa oportunidade é abaixo dos 50%. Então, de forma serena aqui, de forma coerente, de forma objetiva, eu tenho duas leituras para o dólar amanhã. Eu tenho esse IFVG, que me permite sonhar nessa oportunidade compradora, ou seja, o dia de hoje já está fechando aqui nessa oportunidade de compra, tá? Meu alvo seria pelo menos a correção nos 50% e obviamente o lado 2 dessa equação, a expectativa da correção nos 50%, gerando para mim ali uma oportunidade de boa venda, tá? Felipe, mas e se o mercado abrir e eu já posso sair vendendo? Queridos, tudo é contexto. Não é sair vendendo ou comprando porque você viu uma marcação, uma leitura, uma ideia, uma visão panorâmica do gráfico. É você ter a paciência e aguardar. No dólar já está marcado lá para vocês. No índice vai ser a minha leitura aqui, algo mais ou menos assim, tá? O mercado já está fechando aqui nesse movimento. Meu alvo vai ser lá nas máximas aqui desse pregão lá de trás. Ou você pode observar uma outra oportunidade de reteste aqui nessa zona aqui, ó, nessa zona que o mercado iniciou essa manipulação, e a gente precisa encontrar um stop saudável e coerente aqui para justificar esse movimento e buscar essa máxima. Estou acreditando nessas duas possibilidades, o mercado de índice na ponta comprador e o mercado de dólar na ponta vendedora. Lembrando, não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, é a minha leitura, e essa leitura ela pode sofrer alteração caso o mercado mude, tá? A abertura, imagine que a abertura já vem com gapzão de alta, o mercado começa a cair, você vai lá, vou comprar lá. Não, já foi. Imagina que o mercado abre com gapzão de baixa. Aqui você fala, mas o Felipe falou que tinha que comprar, vou sair comprando porque aí vai dar mais espaço, eu vou pegar mais pontuação. Me ajuda a te ajudar, fechou? No mais é isso. Quer ver isso ao vivo, operar junto comigo? Link na descrição desse vídeo. Vem fazer parte. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!